Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém. Como é bom estarmos em casa, na casa do nosso Pai. Convido você a se colocar de pé, para juntos cantarmos essa canção e declarar que o nosso Deus é o alfa e ômega, o início e fim, aquele que era, que é e que há de vir, que faz presente em nossas vidas. Por isso vamos cantar com alegria e declarar que nós entregamos toda a nossa vida a Ele, amém? Tu és santo, Senhor Jesus, és incomparável, grandioso és o Senhor.
Convido você neste momento a declarar palavras ao Senhor, que engrandeça esse nome poderoso que está aqui no nosso meio, que faz presente aqui. Por isso te adoramos, Senhor. Não há outro motivo de estarmos aqui, estamos para te engrandecer, te adorar, pois tu és santo, poderoso, és tudo em nossas vidas, ó Pai. Por isso nós te adoramos, aplauda ao Senhor, exaltado seja o seu santo nome. Aleluia, glória a Deus, seja exaltado o teu nome, Senhor, neste lugar, pois tu és digno, tão somente digno de adoração, de louvor. Que o teu nome seja louvado para todo sempre, que o nome do Altíssimo Deus seja exaltado neste lugar e todos os dias de nossas vidas. Seja exaltado a ti, Senhor, no nome de Jesus, amém e amém. Que a graça e a paz seja sobre ti, queridos, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Vou tomar seu assento, por favor, queridos, sejam bem-vindos a essa casa de oração. Você que está conosco, que é o nosso convidado, queremos no final dessa celebração pedir para que você se dirija lá no final do balcão de informação, mas especialmente aquele casal jaleco azul. Procure eles, por favor, para que você receba um presente como um símbolo de nossa gratidão e a nossa alegria por tê-los aqui nessa noite para juntos adorar a Jesus. Meus irmãos, nós retornamos a semana passada com a manhã de oração. Iremos estender agora, com a graça do Pai, todos esses dias, quartas-feiras. Só pedir um irmão que dá um apoio aqui, por favor, queridos. Dá um abraço nele aqui, acolha ele ali, por favor, queridos. Pode dar, Marquinhos. Nas quartas-feiras, irmãos, continue focado aqui, irmãos, está tudo bem, todos são bem-vindos aqui neste lugar. Quarta-feira, nós teremos nossa manhã de oração. Pode dar, precioso, fica à vontade, querido. Isso, precioso. Quarta-feira, meus preciosos, nós teremos nossa manhã de oração, com a graça do Pai, às 6h30, e logo em seguida, às 7h, nós teremos nosso café da manhã aqui, para termos tempo de comunhão. Você é o nosso convidado para estar conosco aqui, neste tempo tão especial de oração. Amém, meus queridos? Nós estamos já com nossos dias aí, contando nossos dias, chegando à nossa conferência Despertar. E atenção, queridos, nós queremos passar aqui mais em detalhes para que você tenha conhecimento. Como vamos fazer nesses dias, com a graça do Pai? Bom, nós vamos começar no dia 18, a saber, o próximo domingo, especialmente na celebração da noite, com a presença aqui do pastor Carlão, que estará pregando. Pela manhã nós teremos culto aqui normal, às 10h, mas com a presença de um pastor somente no culto às 19h, tá bom? Será um tempo muito especial. E na segunda-feira, atenção, papais, você precisa trazer os seus filhos e também participar. Este momento vai ser também para os pais na segunda-feira. Qual horário, pastor? Às 19h30, tá bom? 19h30 na segunda-feira é o Despertar Kids, onde estará acontecendo também para a presença dos pais ou responsável. Até o berçário nós teremos também ali para ser ministrado também aos nossos pequeninos, amém, queridos? Terça-feira para toda a igreja, tá bom? Terça-feira o Despertar é para toda a igreja. Na quarta-feira nós teremos aqui o Despertar Kids e o Despertar da Imersão. Então nós queremos, Kids não, Teens, perdão, os Teens e a Imersão a quarta-feira. E essa galera toda vai estar aqui reunida, pastor Rodney estará aqui, vai ser um tempo muito especial. Na quinta-feira, atenção preciosa de Jesus, quinta-feira, Rede Mulher, vai ser o Despertar das Mulheres, tá bom? Na quinta-feira. E na sexta-feira nós estaremos encerrando com a rede de homens, que teremos Despertar aqui também. Será um tempo muito especial todos os dias, amém, queridos? Só um detalhe: segunda-feira nós teremos aqui o Kids, para as crianças e os pais, nós serviremos um lanche, mas a partir de terça-feira, de terça até sexta-feira, nas programações teremos aqui, nós teremos ali uma opção de você preferir uma cantina, para dar apoio, dar assistência, um preço bem acessível mesmo, a fim de ajudar você, talvez
vai sair daqui, vai preparar alguma coisa ainda, ou atrás de algum lanche, nós estaremos aqui servindo um preço bem acessível para cooperar de tempo, que possa ser mais de qualidade ainda. Amém, meus queridos? No nome de Jesus. E por último, nós falamos domingo passado sobre o retiro de mulheres, retiro com Deus para as mulheres. Nós falamos que são apenas 50 vagas e de uma forma surpreendente, já foram todas preenchidas. No entanto, você que deseja ainda fazer, nós pedimos para que você dê o seu nome, faça sua inscrição. Caso surja vaga ou alguma oportunidade, nós iremos fazer contato com você, ou então você aguarda para o próximo. Com a bênção do Pai nós cremos que teremos, e logo também iremos estar anunciando o nosso retiro com Deus para os homens. Amém, meus queridos? Então, minha irmã preciosa, Jesus ainda, deu seu nome pela fé agora, tá bom? Foi uma forma surpreendente, foram 50 vagas e prontamente já nessa semana houve uma procura imensa das irmãs, das mulheres. Amém, queridos? Em nome de Jesus, é um tempo muito abençoador para a glória do Senhor. Se coloque de pé, por favor, irmãos meus. Nós iremos nessa hora adorar nosso Senhor, aliás, continuar adorando ao Senhor com o nosso louvor financeiro. Você que deseja nessa noite ofertar aquilo que você sentir no seu coração, faça isso sempre com alegria ao nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez, queridos? Pai, te exaltamos, te bendizemos. Aqui estamos nessa noite para exaltar a Ti e ofertar tudo para a glória do Teu nome, Senhor. Neste momento nós também queremos Te adorar através do louvor financeiro, e pedimos, ó Deus, que a Tua bênção continue sobre a Tua igreja, fortalecendo, suprindo em todas as suas necessidades. Que a Tua bênção continue sobre essa cidade, que a Tua bênção alcance as famílias, alcance aqueles, ó Pai, que estão perdidos nas trevas. Nesses dias de trevas, Senhor, nós oramos, a Tua misericórdia venha sobre a nossa cidade, que se estenda sobre a nossa nação. Nesse dia, Senhor, onde está se celebrando o pecado, nós pedimos a Tua misericórdia, pedimos, Espírito Santo, traga convicção de pecado, traga, Senhor, a certeza deste vazio que há no coração de todo ser humano, que é somente preenchido o suficiente somente pela Tua presença. Deus, nós Te pedimos misericórdia, guarde aqueles que estão em viagem, aqueles que estão em família, para desfrutar um tempo de paz, ao aproveitar esses dias de feriado. Deus, venha dar livramento por todos os lados, Senhor. Envia os Teus anjos para escoltar aqueles que estão em viagem, que retornarão, aqueles que sairão de viagem, que o Senhor possa guardar e dar livramento, Senhor. Guarde, Senhor, nossas vidas, guarde nossa casa, proteja, Senhor, do maligno. Entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Declaramos que Tu és o Rei, Tu és o Senhor de nossas vidas, e a Ti, Pai, daremos todo o louvor, toda a honra e toda a glória, no nome de Jesus. Amém, Senhor. As palmas. Tchau, 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 tchau. Escureceu e a terra tremeu, o véu se rasgou e o incrível aconteceu. O imortal faleceu. Como é possível? Na cruz morreu o Filho de Deus. Morte, onde está a sua glória? Eu digo, onde está a sua vitória? Ouviu-se um brado, está consumado, o reino de Deus é chegado. Sim, Ele vive, sim, Cristo vive. Se foi a noite, agora amanheceu. Porque Ele vive, a nossa espera não é vã.
enfureceu e a terra tremeu. O véu se rasgou e o incrível aconteceu. O imortal faleceu. Como é possível? Na cruz morreu o Filho de Deus. Morte, onde está a sua glória? Digo, onde está a sua vitória? Ouviu-se um brado, está consumado. O reino de Deus é chegado. Sim, Ele vive, sim, Cristo vive. Se foi a noite, agora amanheceu. Porque Ele vive, a nossa espera não é vã. Sim, Ele vive, sim, Cristo vive. Morreu a morte, agora amanheceu. Porque Ele vive, a nossa espera não é vã. Sim, Ele vive, está aqui no nosso meio. Por isso vamos juntos cantar essa canção e declarar que Ele vive em nós. Ele vive, eu posso crer no amanhã. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Sim, Ele vive, sim, Cristo vive. Se foi a noite, agora amanheceu. Porque Ele vive, a nossa espera não é vã. Sim, Ele vive, sim, Cristo vive. Morreu a morte, agora amanheceu. Porque Ele vive, a nossa espera não é vã. Aleluia, para esse Deus vivo está aqui no nosso meio. Te adoramos, Senhor. És real aqui, Senhor Jesus. Por isso clamamos pela sua presença aqui, ó Deus. Venha nos ensinar mais uma vez a te adorar, Senhor, a te buscar. Tem liberdade aqui, ó Deus, para reacender a chama daquele que apagou, ó Deus. Pois reconhecemos, ó Pai, que precisamos do Senhor, que sua presença é o lugar que mais queremos estar, ó Deus, junto a Ti, ó Deus, em todo o tempo, ó Deus, minuto a minuto ao seu lado, buscando a Te conhecer cada vez mais e mais. Venha sobre nós, ó Pai. Seu amor me deu uma nova canção, que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Seu amor me deu uma nova canção, que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver.
Seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver. E hoje eu posso ver. Seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver. E hoje eu posso ver. Estar diante da tua face, nós queremos te ver, Senhor. Estamos aqui, ó Pai, prostrados na sua presença, ó Deus, buscando mais e mais do Senhor, ó Deus. Queremos declarar que precisamos do Senhor e que este é o único lugar que nos faz feliz, na sua presença, ó Deus. O dinheiro não nos compra, os vícios não nos compram. Nós queremos a sua presença, ó Deus. Clame pelo Senhor, pois Ele está neste lugar. Ele está aqui te esperando. Abra sua boca e clame por Ele. Nós queremos mais de Ti, ó Deus, mais na sua presença. Venha nos ensinar, ó Deus, a estar contigo em todo tempo, em todo tempo. Não só nos cultos, ó Pai, mas em intimidade te buscando. Vem nos dar uma nova vida em Ti, uma nova vida, ó Pai, desfrutando da sua presença, do Seu. Não há outro lugar que eu queira estar, se só Tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só Tu tens. Cante isso mais uma vez. Não há outro lugar que eu queira estar, se só Tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só Tu tens as palavras de vida. Queremos Te ouvir, Senhor, Sua doce voz, Sua doce voz conduza o nosso ser ao centro da Tua vontade. Faz Teu querer em nós, o Teu querer em nós arde outra vez.
de outra vez, como da primeira vez. De outra vez, de outra vez, como da primeira vez. Vem com teu fogo sobre tua igreja, aviva-nos, aviva-nos. Vem sobre nós. Tua presença é meu prazer, tua presença, tua presença é meu prazer, tua presença, tua presença é meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença. Com tua palavra nos confrontar mais uma vez essa noite, ó Deus. Rasgue o nosso coração através da vida do pastor. Venha falar conosco, ó Pai. Venha nos ensinar, ó Pai, a viver a vida com Cristo, a vida levando o amor de Cristo por esse mundo, ó Deus. Venha falar o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glórias a Ti, Senhor, glória a Deus. Pode tomar seu assento, por favor, irmãos queridos. Obrigado, irmãos preciosos, pela sensibilidade com o Espírito Santo, a fim de preparar este ambiente tão maravilhoso, na presença do Senhor, amém, meus queridos? Irmãos queridos, nós estamos sendo ministrados esses dias sobre a visão que nós entendemos pela palavra de Deus, a nossa forma de ser igreja. Qual é o propósito de ser igreja, se não é para buscar a Deus, amar as pessoas, alcançar o mundo e fazer discípulos? Essa noite nós iremos falar não apenas uma questão de um princípio, não se trata de uma sugestão do mestre, mas é uma ordenança, um mandamento que o mestre estabeleceu para nós como igreja, de ide e fazei discípulos. E nessa noite nós iremos conversar um pouco, meus irmãos, sobre o fazer discípulos, e não somente pensando sobre o fazer discípulos, mas especialmente sobre a vida de um discípulo. O que consiste a vida de um discípulo? Porque eu compreendo que antes mesmo de assumirmos a nossa missão, o compromisso de fazer discípulo ou discipular, nós temos antes sermos discípulos. O discípulo, ele é fruto, obviamente, de um evangelismo, onde ele recebe a semente, recebe a palavra, mas agora para que a semente cresça, ela germina, ela possa gerar vida, é necessário ser cultivada, é necessário sermos orientados para darmos um passo na fé de cada vez. A vida de um cristão, ele vive a cada dia, ele desenvolve a cada dia, até cumprir o seu propósito ao qual o Senhor deseja. Uma coisa é evangelizar, é o nosso chamado como igreja. Às vezes nós transferimos essa missão somente para aqueles que nós achamos
que tem um dom de evangelizar. Mas eu e você precisamos saber, meus irmãos, explicar o Evangelho. Você sabe explicar o Evangelho para alguém? Alguém que apenas está aberta para receber o Evangelho? Como é explicar o Evangelho? As 4 leis espirituais, você já ouviu falar? Explicar o Evangelho para uma pessoa, de uma forma simples, que ela compreenda, ela abra seu coração, e no final ela faz uma oração, entregando a sua vida a Jesus. Isso eu creio, irmãos, nós precisamos desenvolver essa maneira de explicar o Evangelho. Às vezes nós achamos que pregar o Evangelho é citar a Bíblia toda para uma pessoa. Não é isso, é explicar o Evangelho, é levar a pessoa a entender a condição dela sem Cristo, e olhar para Cristo, saber o que Ele fez, e diante dessa bondade e misericórdia do Senhor naquela cruz, levá-lo, essa pessoa, a entregar a sua vida a Cristo Jesus, onde ele passa a se tornar um filho de Deus, uma nova criatura. Mas isso basta, agora é um caminhar daqui para frente, que é o discipulado, para se tornar um aprendiz, tornar um seguidor fiel de Cristo. Meus irmãos, a melhor forma de nós compreendermos sobre o que consiste a vida de um discípulo, a melhor maneira é nós aprendermos com aquele que por excelência é um fazedor de discípulos. E hoje nós iremos receber instruções diretamente do fazedor de discípulos, por excelência. Jesus, por excelência, ele preparou homens, ele tirou homens de um contexto em que tinha a sua mentalidade, que eram pessoas difíceis de relacionamento, e tornou estes homens maduros, homens de confiança. No capítulo 17 de João, quando Jesus ele faz a oração, conhecida como oração sacerdotal, ele faz ali uma oração de entrega, dizendo: Pai, eu te entrego a obra que o Senhor me confiou, eu entrego, eu cumpri essa missão. Jesus simplesmente, meus irmãos, não morreu na cruz e disse está consumado, pelo fato de pagar pelos nossos pecados, nos trazer perdão, reconciliação, cumprir nele a justiça de Deus, mas antes ele deixou homens, a fim de dar continuidade no Evangelho, de pregar o Evangelho. A missão que ele cumpriu, antes de ir para a cruz, foi de deixar homens com seus corações inflamados, com a sua mente voltada para o reino, homens estes que passaram por um processo, que conviveram com o Mestre. E em Lucas, no capítulo 9, é o texto que nós gostaríamos de compartilhar nessa noite. Você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor, porque nós iremos falar sobre algumas instruções que consiste a vida de um discípulo. Se eu desejo me tornar um discípulo de Jesus, logo eu tenho que compreender qual é o caminho, quais são as instruções do Mestre, porque há uma distinção muito significativa entre multidão e discípulo. Você, ao ler os evangelhos, você vai notar frequentemente que sempre quando nota os discípulos também está envolvida a multidão, e a motivação deles é bem diferente. Por exemplo, a multidão deseja milagres, a multidão, eles querem a bênção, não querem o abençoador diferente do discípulo. Os discípulos, eles buscam instrução, tanto é que ao ver o mestre orando, eles disseram: mestre, nos ensina a orar. O que é isso? Instrução. A multidão desejava ver milagre, suprir as suas necessidades, queriam Cristo para suprir os seus interesses, mas os discípulos é totalmente contrário. Ele se dedica, ele é movido pelos interesses dos céus, pelos interesses do reino. A verdade é, meus preciosos irmãos, onde eu e você nos identificamos em tudo isso. Nós fazemos parte mais uma multidão que apenas deseja buscar a Deus a fim de suprir as nossas necessidades,
ou desejamos ser submissos, sermos discípulos e cada dia mais ser parecido com Cristo? Queremos instruções, queremos algo que venha revelar nosso coração e quebrantá-lo diante de Deus. Queremos instrução para crescermos na fé. Bom, essa palavra, meus irmãos, nessa noite nós iremos falar sobre algumas instruções, porque este capítulo, que segundo escreveu Lucas, este evangelho, desde o capítulo 9, começa falando sobre instruções para os discípulos, e muitas foram as instruções, mas eu quero especialmente destacar com vocês, a partir do versículo 46, deste capítulo 9, vamos ler atentamente, essa passagem tão profunda. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, pegou uma criança, colocou-a junto a si e lhe disse: quem receber essa criança em meu nome, é a mim que recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse é que é grande. João tomou a palavra e disse: mestre, vimos certo homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não segue conosco. Mas Jesus, cheio de misericórdia, de compaixão, de bondade, de paciência, lhe disse aos seus discípulos: não proíbam, pois quem não é contra vocês, é a favor de vocês. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles entrar numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Até aqui, meus irmãos, claramente percebemos que estes discípulos, eles não estavam preparados para dar continuidade numa grande missão. Eles não estavam prontos ainda, estavam num processo. Isso já nos alivia bastante, porque estes homens que andaram com Cristo 3 anos, tiveram tantas divergências, tantas dificuldades. Isso nos alivia ao pensar, nós estamos num processo, então por isso quando nós temos algumas divergências, temos algumas jacosices por aí, isso nos mostra que nós estamos sendo preparados dia após dia pela graça do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Estamos sendo preparados. Mas vamos pensar um pouco, meus irmãos, à luz dessa palavra, como deve ser a vida de um discípulo. Ora, se eu desejo viver o propósito ao qual o Senhor me salvou, me resgatou, de ser um discípulo, mas como é a vida de um discípulo? Essa palavra que nós lemos, irmãos meus, tem muita coisa para nos ensinar. Primeiro, como deve ser a vida de um discípulo? Primeiramente, ser semelhante a uma criança, mas não infantil. Amém, meus irmãos? Como deve ser a vida de um discípulo? Ser semelhante a uma criança, mas não infantil. No verso 46 ao 48 que lemos, aconteceu entre eles uma discussão. Por qual motivo? Para saber quem era o maior, quem era o superior, quem era o mais espiritual, quem é que tinha mais experiência. E Jesus,
para quebrantar o ego e quebrantar e dar fim a essa discussão e trazer uma lição a eles diante desse contexto. Jesus trouxe uma criança como um sinal de grandeza no reino dos céus. Um sinal de grandeza no reino dos céus é uma criança que simboliza um coração aberto, um coração puro, que simboliza um coração desprendido, que simboliza dependência. Jesus trouxe uma criança, olha, aqui o exemplo, se não tornar como uma criança, não pode ver o reino. Mas tornar uma criança não significa de ser infantil. É semelhante ao coração de uma criança, simples, que está aberta, que é dependente. É isso que todo discípulo, ele precisa carregar essa marca no seu coração, uma dependência pelo Mestre. No entanto, ele estava demonstrando uma falta de maturidade ao discutir coisas que não deve discutir. Tem coisas, meus irmãos, que jamais devemos discutir. No caso, os discípulos, eles tinham certamente muitas experiências com o Mestre durante este período que andou com ele. Experiência como andando sobre as águas, é o caso de Pedro. João, por ser tão íntimo, que debruçou a sua cabeça no ombro de Jesus. Neste capítulo vai falar que 3 dos 12 discípulos subiram com o Mestre no monte da transfiguração, onde ali eles viram coisas extraordinárias. Eles perceberam coisas tremendas. Mas isso, irmãos, toda a experiência nos traz um alerta. Qual é o propósito que o Senhor nos permite, muitas vezes, ter uma experiência real, genuína com Ele, uma experiência sobrenatural, uma experiência de ouvir a sua voz? Isso é para aumentar nossa fé, fortalecer nosso coração, trazer mais convicção, como sinal da presença dEle. Pode nos fortalecer, mas jamais, irmãos, devemos usar isso como algo de sentir superior a quem não tem. O pior é quando se discute, quando alguém conta uma experiência, o outro não quer ficar por menos, deixar por menos. Se um diz, olha, essa noite eu tive uma percepção, enquanto eu estava dormindo, eu tive um sonho, uma visão, eu vi umas coisas que Deus mostrou para mim, e a pessoa, está ali, já ficou, pera lá, não posso se deixar por menos. Então, pois você teve isso, interessante, eu tive algo diferente, já ouvi a voz de Deus audivelmente. E começa a falar das suas experiências, se vangloriando de coisas. Sabe, meus irmãos, isso revela uma falta de maturidade. Eu fico pensando como que o apóstolo Paulo, ele conteve uma experiência sobrenatural. Ele foi arrebatado, e foi ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, ele não sabe, mas ele foi. E se referiu à terceira pessoa a falar esse testemunho. Ele liberou esse testemunho, irmãos, ele falou depois de 14 anos, a fim de trazer um ensinamento, dizendo, olha, essa experiência nos trouxe um princípio, que é a graça, Senhor, que me basta. Eu tive uma experiência, e o Senhor me tratou através dessa experiência, e Ele trouxe lições pastorais para nós. Mas em um momento ele ficou se gabando, dizendo, olha, eu tive uma experiência, eu fui arrebatado até os céus. Sabe, eu acredito que quando há uma discussão no teor de espiritualidade, isso revela muita carnalidade. Quando discute quem é o mais ungido, irmãos, nós temos que tomar cuidado para não competir entre nós. A única coisa que eu acredito que nós devemos competir é com a nossa mediocridade. Isso nós temos que competir. Uma coisa que eu estou competindo constantemente é contra a mediocridade. Eu não quero ficar estagnado, olhar para trás e ver, ainda estou neste ponto, sendo que o Senhor quer nos levar além. A única coisa que você precisa confrontar e competir é com a mediocridade, de não ficar na mesmice, de avançar a sua vida na fé, de ser mais compromissado com Deus, de ser mais crente do que ontem, de saber que você está crescendo no seu coração na presença do Pai, que está tendo um compromisso diário com a palavra do Senhor. É isso que nós temos que competir, não com o outro, porque, irmãos, a discussão entre eles, saber quem era o maior, quem é o mais ungido.
Sabe, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque essas palavras vêm para infiltrar, inflamar o nosso ego. Que pessoa ungida, a maior igreja da cidade, não sei o que, melhor do que aquele outro pastor, melhor do que aquele louvor, melhor do que aquele ministro, melhor do que aquele líder. Misericórdia, irmãos, não pode haver isso entre nós, porque de nada impressionar os homens se não tiver a aprovação de Deus. Por isso nós devemos se vangloriar por nada, irmãos. De nada adianta termos aplausos ou impressionar homens, se contudo não tivermos a aprovação de Deus sobre o nosso coração. O que mais importa é o nosso coração. Por isso que a vida de um discípulo, ou como deve viver um discípulo, é ser semelhante a uma criança, mas não ser infantil. Amém, meus irmãos? Amém. A segunda coisa que nos traz ensinamento, como deve ser a vida de um discípulo, meus irmãos, deve ser zeloso, mas não religioso. Amém ou não amém? Ser zeloso, sim. Zeloso. Veja, nessa passagem diz que João, após essa discussão, o mestre trouxe uma criança. João, ele interrompeu o assunto, ele tomou a palavra e disse: mestre, vimos certo homem que expulsava demônio em seu nome, mas fica tranquilo, porque já resolvemos. Já resolvemos. Nós o proibimos. Está tudo certo já. Proibimos. Por que que estes homens, eles proibiram aquele que estava expulsando demônio em nome de Jesus? Autoridade espiritual. Usando a autoridade do nome de Jesus. E eles o proibiram. Por qual motivo? Porque não anda conosco. Não é do meu grupo. Não é da minha igreja. Não é do meu convívio. É uma mente tão pequena. É uma mentalidade. Só enxerga isso, não enxerga o reino. É um zelo de pertencimento. Como se se está sendo usado nas mãos do Senhor, e para não ficar incomodado com isso, tenta anular. Isso, irmãos, se chama religiosidade. É quando achamos que outras pessoas não podem ser usadas por Deus também. É quando achamos que outra igreja não pode ser relevante para abençoar a cidade. É só nós, porque nós temos isso, temos aquilo. Irmãos, que misericórdia, isso é zelo? Isso é religiosidade, isso não combina com o discípulo. E o que o mestre disse: não proibais, porque aqueles que não é por nós, é contra nós, ou que não é por você, é contra você. E o que ele fez? Foi contra ou a seu favor? A libertar um homem que estava cativo por uma opressão maligna. Ele não estava fazendo o bem, não estava cumprindo o reino de Deus, que é libertar os cativos. Então ele está a nosso favor, não está contra nós, portanto não proibais. Sabe uma coisa que eu aprendo, irmãos meus? Que nós não devemos proibir aquilo que Deus não proíbe. Isso é um legalismo em nome da fé. Quando queremos proibir coisas em nome de Deus, sendo que Ele não proíbe. Queremos proibir o que Deus não proibiu. E muitas vezes, irmãos, isso é por interesse pessoal. É aquilo que eu não gosto. Eu digo: mas Deus se agrada dessa coisa? Não, Deus se agrada disso. Sabe uma coisa que eu aprendi, meus irmãos? Contra fruto não há argumento. Contra fruto não há argumento. Se está gerando fruto, se há aprovação de Deus que está gerando fruto, Deus está restaurando, salvando, por quê? Se tem base bíblica, se Deus está agindo. Agora, irmãos, isso é uma religiosidade quando nós queremos proibir o que Deus não proibiu. Chamar de pecado o que Deus não estabeleceu que é pecado. Quando nós limitamos o agir de Deus, dizendo que é só para alguns ou só outras pessoas, e não aqueles, anulamos a outros. Isso, irmãos, é falta de entendimento. E Jesus, é claro, está corrigindo essa mentalidade dos discípulos. Eu penso que eles, na mente deles, estavam fazendo a coisa certa. A coisa certa. Nós proibimos, porque ele estava expulsando, ele estava usando a autoridade do Senhor, mas não anda conosco. Ele não anda conosco.
Sabe, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso, guardar o nosso coração, olhar e ver que Deus, Ele está agindo por meio de pessoas de uma forma surpreendente. Muitas vezes Deus vai usar pessoas improváveis para confundir muitos sábios neste mundo. Amém, queridos? Deus usa pessoas improváveis para confundir os sábios, para confundir aqueles que pensam que são, enquanto Deus está usando, está abençoando, está tendo ousadia com a autoridade do Senhor, irmãos. Que coisa tremenda! Como deve ser a vida de um discípulo, queridos? Qual é a instrução que nós precisamos para avançar nossa fé? Porque, irmãos, zelo sem amor é igual a religiosidade. Uma coisa é você ter zelo, olha, isso não incomodou meu coração, não vou compactuar com isso. Eu estou zelando para a minha comunhão com Deus. Eu estou zelando, mas eu não sou um defensor da fé. Eu não sou um justiceiro que tem que fazer justiça própria em nome da fé. Nada disso, irmãos, misericórdia. Precisamos ter zelo, nossa comunhão com Deus. Ter zelo para você guardar o seu coração. Ter zelo para você não perder essa chama que o Senhor despertou em você. Tenha zelo por isso. Tenha zelo para não perder a essência. Tenha zelo para não perder a visão do reino. Tenha zelo por aquilo que Deus confiou a você. Agora, meus irmãos, cuidado, não tornar-se um religioso. Simplesmente alguém que só sabe o que está certo, está errado, e julga ali, julga de cá, mas não faz nada, não tem frutos. É de questionar um discípulo do mestre se não está sendo frutífero na sua caminhada na fé. Por quê? Porque todo aquele que está ligado a Cristo, é um discípulo, ele vai frutificar, ele vai despertar sede no coração de alguém, vai despertar alguma coisa. Se meu encontro com Deus até hoje não chamou a atenção de ninguém, alguma coisa está errada, e não é com as pessoas, é comigo mesmo, é a minha comunhão com Deus. Nós podemos limitar a nossa comunhão com o Senhor, meus irmãos, somente no ambiente como este, porque o discípulo do Senhor, ele quer viver em todo lugar, e seguir os passos do mestre em todo lugar. Não importa o contexto do seu trabalho, não importa o contexto onde você estuda, não importa. Quando você entende que eu sou um discípulo, e o propósito do discípulo é ser o quê? É ser sal dessa terra e luz deste mundo, é iluminar os caminhos de trevas, é ser sal. O sal tem um propósito de trazer restauração, de conservar, e despertar sede também no coração das pessoas. Mas a palavra também nos ensina, irmãos, que Jesus, ele estava a caminho para Jerusalém, e sabemos que havia uma briga de séculos sobre os judeus e os samaritanos que não se davam. Eles, ao perceber que o mestre, com sua caravana de discípulos, ia passar por Samaria, fingir para Jerusalém, porque era chegada a sua hora, o que eles fizeram? Eles tentaram interromper, ao perceber a motivação deles. E veja o coração deste homem que você conhece como discípulo do amor, João. João, juntamente com seu irmão, e olha só o que ele disse, e aqui nos ensina a terceira coisa, que a vida de um discípulo, irmãos, deve abrir caminhos para Jesus e não fechá-los. Quando os samaritanos impediram isso, olha o que Tiago, e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? João, aquele discípulo do amor, na verdade, eles foram chamados pelo obs filho do trovão, embora estavam num processo de tornar com certeza um homem amoroso, um homem amável, mas quando estes samaritanos rejeitaram eles, ele disse: mestre, nós vamos mandar descer fogo do céu e vai consumir eles, pronto, vamos acabar com eles. Em outras traduções está escrito que Jesus disse: vocês não sabem que espírito sois, vocês não sabem o espírito que está em vocês. Acaso o Filho do Homem veio para destruir ou salvar a alma dos perdidos? Ele veio para salvar os perdidos. Sabe o que eu compreendo aqui, meus irmãos? Uma atitude que merece
prestarmos muita atenção, porque é uma instrução para um discípulo que nós jamais devemos usar para destruir aquilo que Deus confiou para salvar. Jamais devemos usar para destruir aquilo que o Senhor nos confiou para salvar. Se o Senhor confiou a você uma palavra, te deu uma revelação, você deve usar para salvar, para edificar, não para condenar ninguém, não para destruir a vida das pessoas. Quando recebemos do Senhor uma revelação, algo que Deus nos confiou, devemos cumprir o propósito disso tudo. Os discípulos já estavam se achando tão autossuficiente, achando basta a gente orar que vai vir fogo do céu e vai consumir esses homens que rejeitaram Jesus. Agora, essa atitude, eles estavam abrindo caminhos para o mestre ou fechando caminho para Jesus? Fechando caminhos, estava fechando portas. Como que Jesus ia entrar naquele lugar, sendo que eles, com a rejeição dos samaritanos que estavam na ignorância, sem entendimento espiritual, sem entender o que os discípulos estavam entendendo, na primeira rejeição já queriam, vamos mandar fogo, consumir esses pecadores, para eles, vamos se vingar deles. Misericórdia, irmãos, isso não é atitude de um discípulo não, que ora para Deus pesar a mão sobre aquela pessoa que está devendo você desde o ano passado e não paga. Misericórdia, perdoa e peça para Deus restaurar o seu coração, é mais fácil. Deus restaura-se meu coração, porque que ódio. Aí você presta atenção, não é a dívida, é o sentimento que está revelando no meu coração através dessa pendência. Ah, irmãos, é cruz, hein? Discipulado é caminho de cruz, é morte do ego, é morte do ego, é confronto com a verdade. Hoje, quando analisamos nossa caminhada como servo de Deus, como filhos, discípulos do Senhor, meus irmãos, nós estamos abrindo o caminho para que entre o Rei da Glória. Estamos preparando o caminho ou nós estamos fechando o caminho para Jesus? Sabe, irmãos, muitas pessoas não toleram ouvir a palavra de Deus. E perguntamos, mas por que será que a palavra de Deus faz tão mal assim? Não. É que muitas pessoas, de uma forma equivocada, de uma forma precipitada, fecharam caminhos para Jesus. Usaram o que era para restaurar, abençoar, usaram para destruir. Irmãos, longe de nós sermos agentes que trabalham, que cooperam para fechar portas para Jesus entrar na vida das pessoas. Será que eu estou abrindo portas para Jesus chegar no coração dos meus vizinhos, ou estou dificultando isso? Será que eu estou cooperando para abrir portas para Jesus entrar na minha casa, ou estou dificultando porque a minha fama é, se for ser um crente chato desse jeito, é melhor nem servir a este Deus? Misericórdia, irmãos. A vida de um discípulo desperta sede, desperta a vida de Cristo na vida de outras pessoas. Um discípulo não deve fechar portas para que Jesus venha depois, olha, porta fechada. Tanto é que Jesus, ele repreendeu quem? O samaritano ou os discípulos? Ele repreendeu os discípulos, não os samaritanos. Jesus não falou ao seu discípulo, pode deixar, um dia vai vir a ira de Deus, vai vir o juízo de Deus, a justiça divina virá a qualquer hora, não vai tardar sobre a vida deles. Não, Jesus repreendeu, olha, que espírito sois, que espírito está em vocês? Em outras palavras, eu gosto de traduzir assim, que Bíblia que vocês estão lendo? Que Bíblia que vocês estão lendo? E onde está na Bíblia que é para orar, para pedir destruição, a justiça, o julgamento de Deus sobre aqueles que não conhecem a Cristo, ou que rejeitaram a palavra, porque eles estão sofrendo com uma rejeição maior lá atrás? Os samaritanos foram vítimas. Sabe, meus irmãos, todo discípulo de Jesus precisa ser aquele que abre caminhos para que venha o Mestre, preparar caminho para que o Espírito Santo de Deus venha e faça. Sabe, quando você é gentil, quando você é amoroso,
Isso é preparar caminho. Quando você serve, quando é gentil, isso é preparar caminhos. Você não precisa nem falar de que igreja que você é. A melhor forma de perceber nossos testemunhos é quando as pessoas percebem algo diferente de nós antes de nos apresentar a elas a nossa fé e o Deus a quem servimos. Antes de qualquer coisa. Ela já percebe o seguinte: você é evangélico? Alguns dizem assim, não é? Você é evangélico? Você vai na igreja? Dias atrás, eu e a Preciosa entramos em um certo estabelecimento, não conhecemos a pessoa, e por um momento queríamos fazer contato com aquela pessoa. Chamou a atenção a vida dela. E estamos lá conversando, de repente, primeira vez que eu ouvi alguém falar assim, ela não falou: você é evangélico? Você é crente? Você é pastor? Você é tal? Não. Ele falou assim: vocês vão na IPI? Vocês são da IPI? Aí, achando interessante assim, nós congregamos lá na IPI. E ali ele abriu o coração e tal, trouxemos ela para a igreja. Mas interessante, quando a pessoa percebe algo diferente de nós, sem a menos a gente forçar ou querer falar quem somos, simplesmente de você zelar e manifestar o bom perfume de Cristo. Manifeste o bom perfume de Cristo, irmãos. As pessoas precisam sentir o cheiro de Jesus em nós. Sentir o cheiro é como você abraça alguém e o cheiro dela é tão contagiante que fica em você. Então, quanto mais você abraça Jesus, mais o cheiro dele cativa você, está em você. É sinal que você esteve com Jesus, está com Jesus. O cheiro dele está em você. Está em você, algo diferente está em você. E isso vai contagiar, vai abençoar outras pessoas, meus irmãos. Quando vê o cheiro de Cristo através da compaixão, da misericórdia, de uma palavra de encorajamento, enquanto uns amaldiçoam, você abençoa. Isso é abrir caminhos para Jesus e não fechar, queridos. No seu trabalho você está abrindo caminhos para Jesus ou está fechando portas para Jesus? Nessa cidade, irmãos meus, estamos fechando porta para Jesus, dificultando a obra de Cristo na vida de pessoas tão próximas de nós, ou estamos facilitando, cooperando, para que a graça salvadora de Cristo alcance também essas pessoas? Concluo, meus irmãos, enquanto nossos irmãos do Sérgio Louvor vão chegando aqui, por gentileza. O discípulo, ele deve ter um coração semelhante a uma criança, mas não ser infantil. Maduro na fé. Ser zeloso, mas não religioso. Zeloso, que preserva, que zela pela sua comunhão com Deus, que zela por aquilo que recebeu da presença do Senhor, mas também um discípulo, uma instrução muito clara, é aquele que abre caminhos, não fecha portas, não fecha caminhos, não dificulta. Lembre-se disso. Jesus lhe perguntou: que espírito sois? Que espírito está em vocês? O que está te movendo? Que espírito é esse? Porque o Filho do Homem não veio para destruir a alma das pessoas, ele veio para salvá-la. Por isso o que Jesus confiou a nós, irmãos, não é para destruir, é para salvar. É para salvar. Amém, queridos? Salvar os perdidos, alcançar, porque essa é a missão de um discípulo. Primeiro, se tornar semelhante a Cristo. E segundo, discipular a outras pessoas a ser semelhante a ele mesmo? Não, semelhante a Cristo, semelhante ao Senhor. O foco é Cristo. Não é converter a pessoa à nossa personalidade, mas sim converter o coração ao coração de Cristo. Amém, meus irmãos. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, para que nós venhamos ser instrumentos, sejamos discípulos dEle, que amamos a Ele. Amamos. Mas o discípulo, irmãos, tem um preço. Qual é? O caminho de cruz. Porque Cristo, Ele falou, antes da coroa, antes da recompensa, há um caminho de cruz.
há um caminho de quebrantamento, há um caminho de renúncia, mas a recompensa vem, irmãos. Como é bom você guardar o seu coração na presença do Senhor. Como é bom servir a Deus. Tem um preço, tem, irmãos, mas com certeza vale muito mais do que custa. Amém, queridos? Só de pé, por favor, irmãos preciosos. Nós vamos louvar ao Senhor Jesus, e que através dessa canção possa preparar mais e mais nosso coração, para que saiamos aqui dessa noite decididos a sermos um discípulo fiel, um discípulo que ama Jesus, que segue os passos do Mestre. Amém, queridos? Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho, ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias, e disse: vá. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho, ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o id. Pôs o anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias, e disse: vai.
Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, 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 ser um com você. Senhor, ensina-nos a vivermos segundo a Tua vontade, Senhor. Pedimos que o Espírito Santo venha nos instruir passo a passo nessa caminhada, nessa jornada da fé. Ensina-nos, Espírito Santo, a agir pela Tua sabedoria, pela Tua compaixão. Ensina-nos a seguir o Mestre. Traga-nos uma sensibilidade para ouvir a Tua voz. Senhor, pedimos no nome de Jesus que sejamos zelosos pela Tua presença, pela Tua palavra, mas longe de nós tornarmos religiosos. Pai, nós Te pedimos, ensina-nos a amar uns aos outros, de aprender com quem está mais à frente na caminhada da fé e ter humildade para ensinar a outros, mas longe de nós competir entre nós, a não ser com a mediocridade. Pai, nós oramos no nome de Jesus. Não queremos fechar portas, fechar caminhos, mas sim cooperar, facilitar para que entre o Rei da Glória, para que venha o Teu reino, para que estabeleça a Tua presença, Pai, em pessoas e lugares onde a Tua glória ainda não chegou. Senhor, em nome de Jesus, ensina-nos a andar. Ensina-nos, Senhor, antes de fazer discípulos, que sejamos discípulos do Senhor, uma igreja de discípulos. Leva-nos, Senhor, a viver e experimentar essa verdade, que é segundo o Teu querer, segundo o Teu propósito. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós também queremos orar neste momento, em favor também de nossos irmãos, que já foram em viagem a trabalho, ou aqueles que sairão nesses dias para a colheita. Que o Senhor, Pai, seja com a vida deles, que o Senhor venha livrá-los de todo mal, que o temor do Senhor venha livrá-los das tentações,
Que a presença do Senhor venha aquecê-los para que eles não se esfriem na fé. Que o Senhor os abençoe para que eles possam colher a 100 por 1, Pai. No nome de Jesus, guarde suas famílias, venha suprir suas necessidades. Pai, nós oramos no nome de Jesus. Leva eles em paz e traga-os em segurança, Senhor. Guarde, ó Deus, tantos homens que se dispõem nesses dias a viajar para trabalhar fora. Que o Senhor seja com a vida deles, seja com seus filhos, sua esposa, seja com seus familiares. Tudo que leva o seu nome e sobrenome, Senhor, nós entregamos aos teus cuidados. Pedimos a tua bênção, Pai, pedimos tua presença sobre a vida deles. Também queremos, ó Pai, interceder neste momento, por este ano, Pai, pela retomada das aulas, das escolas, pelos professores, pelos funcionários, todos estão inseridos, Senhor, no contexto escolar, aos alunos. Pai, nós oramos no nome de Jesus, que seja um ano surpreendente. Venha guardar as escolas de todos os ataques do inimigo em nome de Jesus. Nós não queremos baixar a guarda e queremos interceder em nome de Jesus. Guarda, Senhor, desde os pequeninos aos mais experientes. Guarda, Senhor, de todo o bombardeio das trevas em nome de Jesus. Guarda, Senhor, cada aluno, cada aluna, guarda nossos filhos, que eles sejam protegidos pelo santo temor do Senhor, de qualquer influência deste mundo, Senhor. Oramos pela saúde dos professores, dos profissionais da educação. Senhor, deles saúde, deles vigor, neste tempo, Pai, ao retornar às aulas. Pedimos a tua bênção, Pai, que seja um ano de bênção. Regamos em oração, Pai, e pedimos que venha o teu reino e que prevaleça acima de qualquer reino paralelo, em nome de Jesus. Levanta discípulos, Senhor, neste lugar. Levanta homens e mulheres que venham manifestar o bom perfume de Cristo. Levante ali, Senhor, adolescentes, jovens, crianças, que venham revelar o temor de Cristo, que venham manifestar o bom perfume de Cristo. É a nossa oração, é o nosso clamor a Ti, Senhor, em o nome de Jesus, o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Estenda as suas mãos, irmãos meus, recebamos a bênção do Senhor. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a comunhão, a direção, a consolação do Espírito Santo seja sobre ti, que seja sobre a igreja do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vão na paz, irmãos.